Olá, ouvinte, eu sou o Bergs e este é o Trajetórias. No Trajetórias anterior, lá em 2019, eu conversei com a querida Camila Olivo, jornalista da Rádio CBN, que compartilhou conosco alguns momentos marcantes da sua vida. Foi uma conversa muito agradável em uma época que jamais imaginaríamos que isso tudo ia acontecer. A vida mudou um pouco de lá pra cá, mas o papo é atemporal. Trajetórias são atemporais. Então, se você não ouviu, fica aí o convite. E no episódio de hoje eu trouxe mais uma jornalista, a Cecília Oliveira. Cecília é pós-graduada em Segurança Pública, Criminalidade, Gestão Sociais e em mais algumas especializações. Atualmente é editora e colunista do bombástico The Intercept Brasil. Batemos um papo sobre o início de sua carreira, mesclado com momentos atuais do nosso país. Mais uma boa conversa com relatos da vida e histórias. Sempre histórias. Então fica aqui mais uma vez a minha reflexão. Para que vivemos, se não para compartilhar os nossos momentos? Obrigado pela audiência e bom episódio a todos. Cecília Oliveira, eu fico muito feliz que você esteja aqui no meu humilde podcast no Confablas para gravar. Você é uma pessoa que eu acompanho fielmente no Twitter, a sua acidez, digamos assim, né? O jeito como você posta as coisas, como você comenta as coisas, as postagens são excelentes. E eu falei, tá aí, por que não chamá-la? Uma coisa que eu adoro conversar aqui no Confablas, que eu sempre chamo, são comediantes e jornalistas, porque eu sempre falo que são duas profissões que precisam saber muito do que está acontecendo para poder trabalhar. Diariamente tem que estar atualizado e são sempre papos excelentes. A última que eu gravei foi a Camila Olivo da CBN. Eu falei, por que não chamar mais uma jornalista e uma pessoa que eu acompanho, que é a Cecília Oliveira. E eu dei uma pesquisada no seu breve currículo e de breve não tem nada, né? Eu fiquei deveras impressionado aí. Antes de tudo isso, eu queria saber da onde que você é, aonde que você nasceu, como foi o começo da pequena Cecília aí. Olá, é ótimo estar aqui com você para poder compartilhar um pouco aí, né? Uhum. Estamos aí num momento bom de ouvir histórias, bater papo, dar um passinho para trás enquanto a gente aguarda tudo isso passar. Mas então, eu nasci em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. Passei ali minha infância, minha juventude e agora já tem pouco mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Você saiu de lá, você já fez faculdade por lá? Ou você começou a vida acadêmica depois no Rio, saindo de lá? Como é que foi esse começo de trajetória profissional aí? Não, eu fiz faculdade ainda em Minas. Eu fiz faculdade ali em Belo Horizonte. Uhum. Entrei um pouco tarde, entrei na faculdade com 21. Sim. Né? Geralmente o pessoal entra antes. O pessoal que eu digo, quem tá direitinho na escola, quem tem boas condições, bons acessos, Sim. né? Entra ali, fez 18, já tá procurando o nome na lista dos aprovados. Sim, e você formou primeiro em jornalismo, né? Isso, eu formei primeiro em jornalismo, então eu formei ali em 2005. E em 2006 eu comecei a tentar buscar me especializar, porque jornalismo é uma faculdade muito genérica, né? Você sai dali especialista em nada, basicamente. Rapaz, eu nunca passou pela minha cabeça isso. Eu achei que realmente é um curso bacana, mas meio que você tem que estudar por fora, então. Então assim, e a formação em jornalismo, ela é bem peculiar aqui. Por exemplo, se você for ver Estados Unidos, por exemplo, não tem uma graduação em jornalismo. Você estuda economia. Então, você faz economia e depois você se especializa e busca uma formação complementar em jornalismo. E aí, beleza, você vai cobrir economia. Sim. Né? É meio que o caminho inverso do daqui, que eu acho que faz mais sentido, inclusive. Então, aqui eu fiz isso. Eu formei e depois eu fui fazer essa especialização em criminalidade e segurança pública. Depois eu fiz administração pública e fiz teologia também. A parte da teologia não tá no currículo. Você fez teologia, cara. É uma coisa que você sempre gostou de estudar, sempre foi entusiasta nesse assunto?
necessariamente, mas a minha mãe se tornou uma pessoa muito religiosa, então ali quando eu era adolescente eu frequentei muito a igreja. Uhum. Então, eu cursei teologia, inclusive com a minha mãe, que hoje é pastora. Caramba! Então, ela foi ordenada pastora e eu não busquei ordenação, fui fazer outras coisas da vida. Sim. Sim, muito bom. Mas poderia. Claro, mas precisava de se especializar ainda mais ou você já tinha condições de ser igual a sua mãe já? Eu acho que é sempre... As coisas vão se complementando, né? Era um curso que era reconhecido pelas organizações e conselhos de igreja e tudo, então eu poderia ser ordenada se assim quisesse. Caramba, que Mas legal. não era bem a missão que eu gostaria de cumprir. Sim. Você pós-graduou em criminalidade e segurança pública. Eu acho um estudo tão incrível, cara, embora seja tão complexo na minha cabeça, principalmente quando se trata de Brasil, né, cara? Mas realmente eu acho isso incrível. E como que foi essa especialização aí? É muito difícil se especializar nessa área, depois você trabalhar nessa área de criminalidade? É um pouco complexo, especialmente sendo mulher, porque, por exemplo, na minha sala, no meu curso, nós éramos, sei lá, acho que nem 5, nem 10% da turma. E a minha turma tinha muito policial e militar. Ah, sim. E eu não era nenhuma das duas coisas também. Sim. Então, assim, eu era o recorte do recorte. Sim. Mas foi muito, muito, muito enriquecedor. E eu fiz essa especialização na época que estavam ocorrendo... Na época em que São Paulo realmente teve o lockdown, que foi o lockdown do PCC, 2016, 2006. Nossa, 2006, cara. Então era nessa época. Eu lembro que o pessoal da minha sala tava lendo a origem ao de elite, enquanto isso estava acontecendo. Então, assim, foi um tempo bastante rico de aprendizagem. Sim. Naquela época, eu comecei a pensar o que eu queria fazer, porque, assim, em Minas, em 2016, essa questão de tráfico era uma coisa muito incipiente ainda. Nossa. Hoje você já vê ações do PCC em Minas, mas em 2006... tinha um tráfico aqui, um tráfico ali, mas não de ter uma ação, grupos armados. Sim. Eu lembro que eu escutava muito uma rádio que chama Itatiaia e que tinha os programas policiais à la da Atena. Sim. E a maioria dos casos eram, naquela época, isso se chamava crime passional, né? Eram muitos crimes passionais, que hoje a gente chama de feminicídio. Olha aí, é um fato curioso, só te interrompendo. Eu achei que ainda existia o crime passional, mas foi substituído pelo feminicídio, então. Sim, porque assim, o que a gente chamava de crime passional era basicamente isso do tipo, o cara não suportou o fim do relacionamento, o cara foi chifrado, o cara tinha ciúme. São as mesmas configurações. Hoje em dia, só os desavisados usam crime passional, né? Entendi. No caso, eu. Eu achei que tinha uma diferença, não que... eu achei que tinha uma diferença entre crime passional e feminicídio, né? Mas vejo que foi substituído e realmente faz sentido agora que você explicou. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu não quero ficar aqui. Não. Sim. Eu quero trabalhar em algum lugar que você tenha realmente mais coisas para cobrir. Sim. E você tinha essa opção entre Rio e São Paulo, né? Que eram os dois grandes polos desse assunto, os dois grandes polos do tráfico. Nessa época era só ali mesmo que ficava, né, forte, né? Eu sou de São Paulo, eu lembro muito bem que o PCC deixava a gente em choque nessa época, né? Mas eu achei que Minas também era um foco dessa violência, essa grande violência, mas realmente Rio e São Paulo nessa época, anos 2000, né? Não, Minas você tem aquele negócio, você tem os crimes que eu vou pontuar aqui como se fossem comuns, né? Do tipo roubo, assalto, homicídio
homicídios por outros motivos. Obviamente que tinha homicídio também ligado a tráfico, mas como eu disse assim, não de modo organizado, batalhas, né? Do tipo, a facção tal contra a facção tal, disputando alguma área. Não era desse modo orquestrado, organizado que eu quero dizer. Então, eu pensei aí o que eu queria fazer, para onde que eu queria ir. Pensei que eu tinha essas duas opções por serem os grandes focos de tráfico, mas eu não queria São Paulo, porque São Paulo já era um monopólio da força, né? Você já tinha ali uma facção, já era uma coisa mais homogênea. E no Rio você tinha esse quebra-cabeça enorme, sim, que continua tendo até hoje. E que, né, agora eu poderia escolher morar em diversos outros lugares. Podia morar no Rio Grande do Norte, podia morar Fortaleza, Acre, porque agora espalhou geral. E quando você chegou no Rio, você trabalhou de que forma no meio jornalístico, em redação? Você chegou a ser repórter de rua, fazer reportagens no meio da rua mesmo? Como que foi a saída para a cidade maravilhosa, entre aspas? Eu comecei de um modo não ortodoxo. Quando eu trabalhava em Minas, eu trabalhava no sindicato dos postos de combustíveis. Olha aí. Quando eu vim para o Rio, foi o primeiro emprego que eu consegui. Eu trabalhei na Federação Nacional dos Postos de Combustíveis. Enquanto eu tentava furar essa bolha para poder trabalhar com o que realmente eu gostaria, né? Sim. Então, abri um processo seletivo no Observatório de Favelas, que fica ali no Complexo da Maré, e eu passei. Então, eu comecei a trabalhar ali na Maré, especificamente num programa que chamava Programa de Redução da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes. Sim. Então a gente mensurava ali quais as chances de uma criança chegar aos 18 anos ou não. Nossa. E eu trabalhei lá por um bom período, uns 3 anos mais ou menos, até que eu saísse para poder trabalhar na ONU Habitat, cedida ali para um projeto que na época chamava o PP Social, que era como a ONU cobria as notícias das favelas que tinham, entre aspas, sido pacificadas. Ali era o começo das UPPs, no caso. Isso, bem no início. Então trabalhei um tempo ali até que depois eu já saí para fazer pesquisa. Eu comecei a fazer a pesquisa que embasaria a biografia do NEM, que foi escrita pelo jornalista inglês Misha Glenny. Olha aí, cara. Depois, nesse período que eu estava fazendo essa pesquisa, eu já estava fazendo várias coisas juntas. Eu também estava ali já arquitetando o que seria hoje o Fogo Cruzado, que é uma plataforma que mapeia a violência armada no Rio e em Recife. Então a gente tem um sistema conectado a um aplicativo, ao nosso site, para que a gente saiba em tempo real o que está acontecendo na região metropolitana do Rio e na região metropolitana do Recife, para que a gente tenha essa notícia de, olha, tá acontecendo um tiroteio aqui agora. Sim. E a gente repassa essa informação em tempo real para toda essa rede. E também a gente contabiliza todos esses tiroteios, as vítimas, para que a gente consiga mesmo pautar o debate sobre isso. E também nessa mesma época era quando o Intercept estava nascendo. Então, assim, 2016 foi um ano muito louco. Ele estava lá fora, o Intercept ainda, né? Ou ele já teve uma filial aqui brasileira? Como é que foi? Em 2016 lançou aqui. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo. E você é uma das desenvolvedoras do aplicativo Fogo Cruzado? Isso, eu sou idealizadora. Não desenvolvi o aplicativo porque eu não consigo fazer, mas eu tive a ideia. Não, já a gente precisa de uma ideia para precisar desenvolver, né? Então, isso, com certeza. Eu tive a ideia e achei uma pessoa para desenvolver. Você achou a mão de obra no caso, né? Achei. E esse lance todo que você foi no Rio, você cobriu coisas de certa forma perigosas. Por acaso, aconteceu alguma coisa inusitada, alguma coisa marcante durante esses anos trabalhando nessas áreas do Rio? Isso é interessante de você falar, porque às vezes há coisas que pra mim são batidas assim, já não seria nada extraordinário. Mas quando você conta pra pessoa, a pessoa, nossa, como assim?
Né? Então eu até fiz uma thread no Twitter, Uhum. onde eu conto casos assim, casos aleatórios de coberturas. Então teve, por exemplo, uma vez no ano 2018, Uhum. que eu tive uma ideia que eu queria entrevistar os traficantes para poder ver o que eles achavam do período eleitoral, como que era o relacionamento entre políticos que iam pedir voto na favela e ver como que funciona, posso ir até ali, posso ir até aqui, colocar uma faixa. Uhum. Então eu fiquei ali o dia inteiro fazendo um lobby ali para convencer o cara a me dar uma entrevista. Rapaz. Então almocei com ele, acompanhei ele andando de um lado para o outro, fazendo a contabilidade. Nossa. Foram 10 horas, começou a chover, foram 10 horas até que venci pelo cansaço, eu acho, né? Porque 10 horas. Foi 10 horas convencendo ele a te conceder uma entrevista, no caso. Meu amigo, Cecília do céu. Mas funcionou. Mas é interessante essa ideia, porque de certa forma os políticos chegam diferente nesses lugares, né? É muito diferente ele chegar em outros ambientes, em outras áreas, em outras regiões nobres, almoçam com as pessoas, e ele chegar na comunidade prometendo coisas pra comunidade, né? Pra poder ganhar voto, no caso, né? Sim, aí promete uma reforma de uma quadra, uma praça, né? Promete dar um cargo para um cargo para outro. Então, tudo isso ele foi falando, tá? O vídeo está no YouTube do Intercept Brasil e no site também. Estará no post aí para todo mundo ver. Essa foi uma situação mais inusitada, no caso, dessa parte do Rio de Janeiro? Foi uma delas. Tem esse tipo de situação, Sim, cara. Tem uma jornalista, ela era da Band, cara. Eu lembro que eu não sei se é o seu caso, mas ela subiu o morro mesmo como repórter. Ela subia de colete. Eu ainda vou lembrar o nome dela, depois eu marco. E ela tomou um tiro de fuzil no ombro, cara. E atravessou e tudo. Ela foi pro hospital, ficou dias no hospital. E eu falei, caramba, cara, esses jornalistas que pra gente ver esse tipo de notícia, alguém tem que estar lá fazendo isso, né, cara? E meio que a gente esquece disso, né? E nem valoriza isso. Exatamente. O vídeo não se grava sozinho, né, cara? Alguém tem que ir lá noticiar. E eu vejo as pessoas vendo notícias e achando normal aquilo. E eu falo, gente, alguém tá lá fazendo isso pra gente poder ver, né? E é uma das coisas que eu fico mais indignado, porque, cara, pra mim, assim, jornalismo, cara, esse tipo de jornalismo eu acho incrível, cara. E é uma pena que as pessoas não valorizam desse jeito, né, cara? Você entrou no Intercept em que ano, mais ou menos? 2016, desde o início. E como que foi esse início desse jornalismo investigativo do Intercept? Como que foi foi um convite para você entrar? Foi um time? Como é que foi esse começo do Intercept até esse auge que a gente tá vendo agora no Twitter e nas redes sociais? Em 2016 eu já conhecia o Glenn e ele já escrevia em português, né? Mas foi a época que ele entrevistou o Lula, por exemplo. Mas isso dentro do site em inglês ainda. Então surgiu essa ideia de aproveitar esse 2016 que estaria bombando por causa dos grandes jogos, né? A gente teve ali uma sequência de Copa e Olimpíada, então era tudo muito... O Brasil tava no centro dos holofotes, que foi quando surgiu a ideia de fazer um Intercept no Brasil. Então eu participei ali desde a pesquisa inicial do campo mesmo. Sim. E aí, quando lançou, eu continuei no time. E você chegou a estudar fora? Não é fora. O que eu fiz fora foi o quê? Depois dos 30 já, quando eu viajei para poder tentar aprender inglês. Sim. E foi uma experiência legal lá fora? Foi bem diferente, né? Especialmente assim, quando você vai depois de velho. É uma outra coisa, assim, porque eu imagino que quando você faz essas viagens e você é novo e tudo, significa que alguém tá pagando sua viagem, né? Exato. Basicamente. Sim. Mas quando você faz esse tipo de viagem já velho, você juntou dinheiro, tem também aquela satisfação assim do tipo, porra, consegui, né, cara?
Eu consegui fazer isso? Uau! Sim, cara, sim. Porque, assim, sinceramente, foi o tipo de coisa que eu não me imaginei fazer, assim, pra vida, sabe? Sim, sim. Não era uma coisa que estava no meu horizonte. Definitivamente não era. É que eu achei que você conheceu o Glenn lá fora, no caso, mas você conheceu aqui mesmo. Não. Não, ele mora no Rio, né? Então, Aham. foi por aqui mesmo. Aí você ficou quanto tempo lá estudando? Fiquei 5 meses só. Até Sim. porque o dinheiro acaba, né? Eu Sim. juntei e o dinheiro acabou. Tem que voltar. Sim. Aí você voltou pro Rio pra continuar. Isso. E aí continuei estudando. E aí quando voltei, já foi essa época que eu consegui esse trabalho para começar a pesquisar para a biografia do NEM. Caramba, eu acho muito interessante isso, cara. Porque foi alguém de fora que fez a biografia desse traficante, né? Sim, sim. Cara, Mas muito louco isso tem um monte de coisa envolvida, sabe? Porque, assim, foram quase 3 anos de pesquisa. Saber tudo sobre ele mesmo, né, cara? Pra poder depois... Então, Entendi. assim, eu pesquisei a escola onde ele estudou quando ele era criança, sabe? Nossa. Eu busquei o boletim dele da escola, assim, coisas muito desde a infância mesmo. Então, pesquisa desse tipo exige muito recurso, muito recurso. Sim. E o nosso mercado editorial não adianta esse tanto de dinheiro com tanta antecedência para você escrever um livro. Aham. Então, assim, você pode ser um grande nome, mas o nosso mercado editorial paga muito mal. Então, assim, você é muito famoso e vai fazer outras coisas da vida, porque muito famoso e vai escrever a biografia de um traficante, sabe? Entendi. São muitas coisas envolvidas. Então, assim, foi muito bom que esse cara, que o Misha teve esse interesse e conseguiu se dedicar, conseguiu me pagar por tanto tempo para poder fazer uma pesquisa grande, bem estruturada, né? Então, é um projeto de longo prazo. Você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas. Ele tinha que viajar, porque a história não é só Rio de Janeiro. Então, assim, são muitas coisas. Sim. Parando pra pensar, a maioria desses tipos de incentivo é muito complicado aqui no Brasil. Desde editoras, desde você fazer um filme, né, cara? Se você não tiver condições de berço, fica muito complicado você tirar isso do papel. Sem grandes patrocinadores. Vide quando você vê um filme de Hollywood, meio que ele já começa. Você dá o play e ele começa. Quando você vê um filme brasileiro, é uma porrada de patrocínio, né, cara? Desde Petrobras, a Casa do Pão de Queijo, sabe? São vários pra você tirar aquilo do papel, né? Tanto que é complicado a gente desenvolver projetos aqui no país, né? Então, felizmente, graças a esse incentivo desse jovem rapaz aí, você conseguiu tirar do papel esse negócio, né? Então, assim, tem essa diferença, né? Fica a nossa própria indústria fica prejudicada, porque a gente poderia fazer esse tipo de coisa. A gente tem histórias magníficas aqui, Muitas. Mas nem sempre é possível. E qual é o nome do livro? O livro, que foi lançado ali em 2016, se chama O Dono do Morro. Olha aí, emblemático, hein? Esse título, hein? Pelo Misha Glenn. Isso. Nossa. Ele tem uns outros livros que tocam aqui no Brasil também, e por isso ele começou a ter essa curiosidade sobre o Brasil. Ele escreveu sobre máfia e sobre crimes digitais também. Então, assim, o Brasil aparecia ali pelas beiradas, e foi isso que despertou a curiosidade dele em ver histórias no Brasil. Querendo ou não, é um produto que vende bastante, né? O crime. Sim, são histórias fascinantes, né? Sim. Porque envolvem vários poderes. Tem política, tem sociologia, antropologia, tem a história da fundação do Brasil, tudo misturado ali. Nossa, cara, fiquei com vontade de ler, sinceramente. É um livro ótimo. Tudo bem, você, né, ajudou no desenvolvimento desse livro. Por acaso deu algum problema pro seu lado para fazer esse título? Vide o caso do Caco Barcelos, entre outras pessoas que mexeram com peixe grande, sabe? Não aconteceu nada. E eu lembro que quando saiu a data de publicação mesmo, eu fiquei muito nervosa, porque eu imagino.
E se morrer alguém? Exatamente, sabe? cara. E se acontecer absolutamente qualquer merda, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu estaria na mesma situação que você. Eu fiquei, assim, muito nervosa. Eu fiquei tensa. Uhum. Porque, assim, depois a família do Nen ia ler o livro, o Nen ia ler o livro, Nossa. outras pessoas da facção iam ler o livro. Assim, tipo, e se alguém quiser vir comprar alguma coisa depois? É isso, cara. Isso é o que eu sei que eu temo sempre, cara, porque pode não acontecer na hora, né, cara? Eu lembro que eu trabalhei um tempo atrás numa boate, né? Eu fazia segurança, fazia às vezes a área de contabilidade lá, e sempre os chefes da segurança, alguns queriam arrumar brigas, sempre com as pessoas que estavam bêbadas, sei lá, puxava o cabelo de uma mulher lá dentro. Aí ao invés deles pegarem o rapaz e colocar pra fora, eles queriam começar a chutar o cara, esculachar o cara, né? Só porque eles são grandes, sabem lutar, essas coisas assim, né? E eu sempre falei pra eles, cara, o problema não é você fazer isso agora, o problema é a cobrança que vem depois. Uma hora você vai sair do trabalho, sabe? Então eu fico imaginando você fazendo esse trabalho do livro, até aí tudo bem. O problema são as consequências depois. E que bom que não aconteceu nada, né? Isso eu fico bem aliviado. Sim, mas isso era uma coisa que a gente discutia sempre. Todos os cuidados que a gente tinha que ter, checagem com múltiplas fontes. Uhum. Porque a gente não podia deixar fio solto, não podia, obviamente, inventar as coisas e não desrespeitar ninguém, né? Que foi ouvido. Então a gente era sempre muito, muito fiel com as histórias. Uhum. E é isso. Não fomos cobrados por ninguém, porque é isso, ó. Sim. Vamos dizer, ó, o Nen me contou essa coisa. Ele vai ler e vai ver que tá absolutamente de acordo com o que ele disse. Sim. E posso mandar pra ele a fita depois que ele vai ver. Sim. A fita, a gente nem tem fita mais. No caso, vocês iam entrevistá-lo e gravava a conversa pra depois passar pra texto, né? Sim. Com ele na prisão. Sim, ele foi entrevistado na prisão. Cara, e como que foi o feedback depois do lançamento, assim, das pessoas, até dele, o que ele achou? Olha, da última vez que eu tive notícia, ele ainda estava preso. Ele estava preso em Rondônia. Uhum. E o diretor do presídio de Rondônia não permitiu que ele lesse o livro. Sim. Então eu não sei se ele já leu. Caramba, não permitiu? Isso tem algum motivo? Sei lá. Tem regras, cada presídio basicamente tem regras próprias ali que delimitam se você pode, que tipo de coisa você pode fazer, se isso faz parte, por exemplo, do programa de redução de pena, aquela coisa de você ler os livros e tudo, mas no caso, na época, se eu não me engano, ele entendeu que não era o tipo de livro que ele ia permitir que ele lesse, então... É isso. Que loucura, cara. Agora fica a curiosidade, será que ele já leu o livro da própria biografia em 2020 já, né, cara? Foi lançado em 2016, no caso, como você disse. Caramba, cara, que louco. Você não poder ler a própria biografia, né? Ah, tudo bem. Regras são regras, né, cara? Tudo bem, você fez isso, que eu acho uma coisa muito, muito corajosa, parabéns, né? Mas acho que tem algo também muito perigoso hoje em dia, que são os políticos também, né? Esses tipos de ameaças de políticos. E o Intercept fez muito isso há uns meses atrás, do lance de vazar as conversas. Por acaso nisso deu alguma coisa também? Ou vocês conseguiram trabalhar... Não com o Glenn, né? Que o Glenn se prejudicou muito com isso daí, né? Vide aquele episódio lamentável na Jovem Pan. Mas um todo como equipe teve consequências ou vocês estão conseguindo trabalhar normalmente? Não, na verdade. Na época houve muita falação sobre aquelas coisas do tipo, a gente não deve dar voz para bandido, que não sei o quê. Uhum. Mas, cara, a gente faz isso absolutamente todos os dias, né? Todo o tempo, né? Todo o tempo. Não é assim que a gente cobre política, inclusive? Exatamente. Resumiu perfeitamente.
Então, assim, não existe isso. Sim, cara. Continuar mantendo, fazendo isso, né? Eu disse pra você no começo sobre... A gente tava em off, eu tava te explicando, né? Que no final a gente já falou um pouco como tá sendo esse lance, essa vida de jornalista em meio a tanta notícia ruim todo o tempo, Cecília. Eu lembro que quando você entrou na call, eu falei pra você, como é que você está? E você falou, tamo indo, né? E eu recebi essa pergunta no trabalho também. A moça do trabalho falou pra mim, Bergs, como que você está? Eu falei, tô indo. E ela falou, o ruim é se não for mais, né? O bom é que você tá indo, né? Que bom que você não parou, né? Tá indo aí devagar e sempre. Exatamente. Como que tá sendo o seu psicológico cobrindo tanta notícia ruim, cara? Porque antes de dormir, eu tenho essa coisa sadomasoquista de abrir o Twitter e me deparar com notícia ruim, jovem preto que foi morto na favela, mais uma merda que o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro fez. Só que eu estou lendo, eu não estou cobrindo. Acho que isso deve ser ainda mais estressante. Como é que tá o seu psicológico ou o psicológico dos seus colegas de trabalho que você conhece? Então... Já entendi. De épocas em épocas, as coisas ficam mais difíceis. Sim. Ficam mais exaustivas. Suas energias, assim, tem vezes que você vira, cansei. Sim. Mas isso é muito cíclico, sabe? Então, assim, agora eu tô cansada, vamos dizer que por outros motivos, assim. Os motivos vão mudando. Sim. Eu queria dar uma caminhada na praia, eu queria passear no bar, eu queria fazer essas coisas. Sim. Mas o trabalho, ele me deixa exausta. Sim. Então, assim, por exemplo, na época da intervenção foi bem cansativo, né? Intervenção foi 2018, foi um ano muito cansativo. Nossa. 2019, quando você achou que não ia, quer dizer, nem vou falar que você achou que não ia piorar, porque não tinha como. Mas sabe assim, aquela falsa sensação que a gente tem, oba, acabou o ano novo. Sim. essa ilusão que a gente gosta de se iludir, né? Aquela ilusão que se quebrou com dias de governo Bolsonaro. Sim. Então, assim, 2019 foi muito exaustivo, o ano inteiro. 2020 parece que já tem 15 anos que você tá em 2020. Cara, eu ia falar pra você até no começo, parece que o carnaval foi há tanto tempo, né, Cecília? Pois foi há tanto tempo, cara, foi assim, meu carnaval foi excelente, acredito que o seu também. Eu vi as suas postagens, você tava bem feliz, e outras pessoas que eu conheço também estavam bem felizes, mas parece que foi há tanto tempo isso, cara. Tá tão distante essa lembrança. Então, assim, tô cansada agora. Porque eu quero fazer coisas que antes me ajudavam a desestressar, sabe? Sim. Que eram os meus escapes. Então, assim, eu sempre gostei de fazer longas caminhadas, assim. 1 hora andando pra cá, 1 hora andando pra lá. Que era um jeito que você dava uma esvaziada, né? Então agora não tá tendo um jeito de esvaziar. Isso é que eu acho que drena a minha energia um pouco, assim, porque eu não consigo aliviar as coisas. Eu acredito que você tá de quarentena o tempo todo em casa, né? Então é inevitável você não deixar de ver notícias o tempo todo, né, cara? E você tá trabalhando com ainda mais rotina, você tá conseguindo conciliar um pouco as pausas para poder assistir alguma coisa, poder se desligar da internet. Como é que tá sendo o seu trabalho na quarentena? Olha, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Tamo junto. Então, assim, não há quarentena que desorganize alguma coisa, porque já não tinha ordem. Maravilhoso. Né? Mas eu digo no sentido de me desanimou mais, porque como eu disse, antes eu conseguia assim do tipo, nossa, tô cansada, vou dar uma caminhada
encaminhada ali. E aí você meio que, né, passava. Agora não passa, né? Sim. Então, esse é o problema. Mas assim, em relação a trabalhar, trabalho, eu já trabalhava muito tempo em casa. Eu não ficava 100% na redação, não. Sim. Então, isso já era uma rotina pra mim. A diferença é que agora zero rua, né? O que me irrita bastante. Exatamente, cara. O que tá uma pergunta assim, eu sei que você pode falar até os dois, mas o que tá te estressando mais em questão de notícias, cara? Assuntos relacionados ao presidente ou assuntos relacionados à pandemia, que eu acho que são os únicos dois assuntos que a gente tá tendo no Brasil, no momento, né? O problema é que os dois andam muito ligados, né? Sim. Então, você se irrita porque, como se você já não tivesse problema o suficiente, Bolsonaro vem e atrapalha mais. Sim. Mais um pouco. Cada dia um pouquinho mais. Sim. Então, assim, você vê, hoje é dia 20. Daqui a pouco faz uma semana que a gente tá sem ministro da saúde. Sim. Já fez, no caso. Até sair esse episódio. Aí, eu já tô sem noção de tempo já. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu ia chegar e comentar algumas notícias com você aqui, algumas que você retweetou, mas durante a conversa eu falei, cara, não vai fazer muito sentido, porque nesse exato momento tá acontecendo outra coisa. Eu vou falar meio que no futuro. Esse caso que aconteceu com o menino João Pedro, né, cara, que ele foi assassinado por policiais civis, foi levado. No dia seguinte, outro jovem na comunidade aconteceu a mesma coisa, só que com a PM. Então, tipo assim, todo o tempo a gente tá recebendo bombardeamentos de notícias ruins, cara. Então, a gente generaliza, né? Notícias ruins diariamente, sem especificar qual que é. E eu não sei quem tweetou isso, falando que se a gente pelo menos tivesse um governo que tivesse ao nosso lado, falando, galera, fique em casa, vamos se cuidar, talvez a dor seria menor, né? O problema é que a gente tem que enfrentar dois inimigos, né? E assim, quanto mais você insiste nisso, significa que mais tempo a gente vai passar nessa merda, porque assim, se a gente tivesse já feito a quarentena direito, se a gente já tivesse, tipo, olha, parou, acabou, todo mundo em casa, a gente conseguiria estancar essa sangria, né? E tipo, a gente sairia da quarentena mais cedo, mas o negócio é, metade tá fazendo a quarentena, a outra metade fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali, os índices não caem, cara. Sim. Não caem. Sim, cara. Então, assim, os caras nem fazem a quarentena e nem deixam a gente romper o ciclo. Então, assim, tá puxado. Na sua opinião, você acha que a gente vai passar os Estados Unidos em número de casos, cara? Com o decorrer da carruagem aí, cara, o andar da carruagem, porque a gente tá praticamente em segundo já, né, cara? Você acha que a gente vai ser realmente o polo principal de toda essa tragédia? Eu acho que Bolsonaro e a equipe estão trabalhando para isso, não é isso? Corretamente. Então, assim, esse é que é o problema. A gente tem problemas relativos a... Nos Estados Unidos, você consegue testar. Então, eles têm um número muito grande porque eles conseguem testar as pessoas e aferir quem tá de que jeito. A gente tem a ilusão de que não tá tão ruim assim, apesar de estar muito ruim, porque a gente não testa, a gente não sabe. Então, assim, sabemos se tá maior, a gente tá na frente de quem, atrás de quem. A gente tem um número que por si só já é terrível. A gente bateu os 1.000 mortos por dia pela primeira vez. Mas vale a pena a gente lembrar que esses números não são números das últimas 24 horas. Não são as pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Esse número, ele é relativo a todos os resultados dos últimos dias e que tiveram resultado nas últimas 24 horas. Então, assim, nos resultados de ontem pode ter uma pessoa que morreu uma semana atrás, Sim. um mês atrás, e que foi testado só depois. Sim. Então, assim, a gente não tem o retrato fiel do hoje, do agora. A gente não sabe qual é a nossa situação hoje, dia 20 de maio. Sim. Não se sabe. Sim. É aquele caso, tipo, tem muita pessoa morrendo que não foi registrada nas contagens, né, cara? Então, meio que esses registros de morte é o que a gente sabe por cima. Pode-se dizer assim, né, Cecília? Sim, sim. Cara, que loucura. Aqui no Rio, por exemplo, eu não conferi se o painel já voltou, mas aqui no Rio, o painel com a contagem de casos
casos, ficou fora do ar durante 2 dias, ao menos. Nossa. Então, assim, ficou fora do ar por quê? Não sei, né? Não sei. Não sei. É difícil. Eu acho muito louco isso, porque mesmo uma coisa que afeta a todos, ainda existem jogo político em cima de uma parada que afeta a todos, né? E quando os jornais apenas noticiam, ou o caso do Intercept, que os próprios colunistas têm opiniões fortes sobre as coisas e retweetam, falando praticamente a sua opinião. Você, no caso, você é muito irônica nas suas postagens, né? Eu acho maravilhoso esse tipo de postagem ácida. Existe uma coisa chamada os haters, né, cara? Aquela galera que vem encher o saco. E como você lida com isso, principalmente no Twitter, que pra mim é a rede social mais tóxica, disparado do Facebook. E o Facebook tem uns tiozão boomer lá que manda uns textões e você ignora. Mas no Twitter, como são poucos caracteres, não dá tempo nem de fazer um argumento, só sair xingando, né? E como você lida com os xingamentos, se você tiver esse tipo de problema no seu Twitter, Cecília? O segredo é use filtros. Porque nas suas configurações tem jeito de você filtrar quais respostas você quer ver. Então ali tem jeito de você tirar, por exemplo, eu não quero ver respostas de pessoas que não têm fotos, não quero ver respostas de contas que não confirmaram o celular. Né? Porque quando você faz a conta, eles te mandam um código de verificação, aí você vê. Você decidiu, eu não quero ver essas respostas. Então, assim, já melhora bastante. Realmente melhora bastante. Uma outra coisa que eu faço é, quando eu vejo que é o tipo de tweet que, tipo, vai viralizar e vai dar merda, eu silencio e não volto. Sim. Então, assim, deixa o pau quebrar. Não tô nem vendo, literalmente. Então, isso, você não se estressa com isso, pelo menos, né? Não mais. Já estressei, já briguei, mas isso antes de eu entender que tem muita gente que vem... Gente, já aconteceu comigo um caso tão absolutamente ridículo, que foi assim, eu nem lembro, assim, eu tuitei uma coisa, uma pessoa veio e respondeu, né, desse jeito, já xingando, eu não vou lembrar o que a pessoa respondeu, mas eu lembro que eu retruquei, e a pessoa respondeu do tipo, eu não sabia que você ia me responder, tipo... Clássico. E daí? Não é, cara? É só pra chamar atenção, né, no caso. Tem alguns que é isso, é para chamar atenção. Mas já teve caso assim também de pessoa que quer te responder ali para que você fique puto e retruque e começa uma briga, porque a briga dá visibilidade pros perfis, sabe? Então você fica ali tretando e as pessoas vêm para poder ver a briga. Sim. E aí aquela pessoa que tinha 100 seguidores, 200 seguidores, de repente tá com 1.000, 2.000, porque as pessoas gostam de treta, né? Sim. Então, assim, é uma técnica. É uma técnica. Sim. Então, assim, não alimente os trolls. Jamais. Deixa eu falar sozinho. Sim. Na sua opinião, esse tipo de jornalismo em específico com a Covid-19, com os casos que estão acontecendo, está tendo sensacionalismo em cima disso? Ou você apenas vê que realmente estão noticiando tragédias e só? Porque quando o G1, por exemplo, ele fala, morreu 1.179 pessoas em 24 horas, e as pessoas pegam e falam, por que vocês não falam as pessoas que foram curadas? Vocês só querem falar de tragédias. Eu vejo a visão. Cara, eles só estão comentando o que está acontecendo. Na sua opinião, isso é sensacionalismo ou é a única maneira de mostrar pra galera que o terror está acontecendo de fato? E isso é um fato. Sim. Você tem que noticiar que caiu o avião e X pessoas que estavam ali morreram. Não tem... Eu vou dizer... No mesmo dia que o avião da Chapecoense caiu, 200 aviões não caíram. 2 milhões de pessoas sobreviveram ao voo. Não faz absolutamente nenhum sentido. E isso faz parte da técnica de comunicação desse novo governo. É uma técnica de comunicação. Eles vão inventar essas novas narrativas para poder dizer que tá contra-argumentando, mas quando você para poder
observar, analisar, e tipo, tem gente que não vai analisar porque é isso, virou um culto, não faz sentido, não faz sentido. Sim, a estratégia deles mesmo é realmente jogar o povo contra o jornalismo, né? Porque, cara, eu acho uma das profissões mais importantes, cara, porque a gente só sabe das coisas por meio deles, por meio de vocês, né? Estou gravando com uma aqui, então por meio de vocês a gente fica sabendo. Então não faz sentido algum a gente ficar bravo com o mensageiro, entende isso? Claro que em todo tipo de profissão existem quem não faz o trabalho direito, mas na sua grande maioria faz um trabalho direito. A gente precisa dos mensageiros para saber o que está acontecendo. Então, toda vez, não só na internet, mas no meu trabalho, no meu cotidiano pessoal, eu fico de cara como que a galera tá manipulada falando, mas a mídia distorce, a mídia isso, a mídia aquilo. Mas você entende que essa palavra mídia é uma coisa muito limitada de se dizer? Como assim mídia? Especifica mais isso daí, né? Mídia, o que você quer dizer com isso? É um tipo de jornal? É uma emissora? Sabe? É uma palavra que ficou muito, muito suja por meio de quem está com o cérebro lavado, pode-se dizer assim, né, Cecília? Então assim, como eu disse, isso virou um culto. As pessoas ficam repetindo as ali sem prestar atenção de fato. Então, se o mestre falou que o céu é laranja, essas pessoas vão começar a repetir que o céu é laranja. Sim. E você pode olhar para cima, ver que ele tá azul, e a pessoa vai continuar repetindo que o céu é laranja. Exatamente. Por fidelidade. Por fidelidade, assim, exatamente, resumiu bem. Elas decidiram participar desse culto. É muito difícil você tentar analisar isso racionalmente. É uma situação, de fato, com múltiplas causas, né? Então a gente está sofrendo o efeito disso. Para finalizar, Cecília, eu queria que você tivesse uma visão mais pessoal e experiência profissional. Você acha que vai melhorar? Talvez no ano que vem, ou cada vez vai ficar pior ser jornalista na internet? Eu sou uma pessoa muito pessimista. Olha aí. Não vou negar. Eu sempre penso que vamos sair disso. Vai morrer muita gente, vai ser horrível, mas vai sair. Sim. Né? Por um outro lado, eu penso que é isso, a gente vive de onda em onda. Sabe? Tá ruim agora, melhora daqui a pouco, depois piora de novo. Vai de onda em onda, assim, mesmo. Então, eu acho muito difícil. E isso porque, assim, a gente não mexe necessariamente na estrutura das coisas. Perfeito. Né? Dá uma calmadinha aqui, daqui a pouco vem outra merda. Passa... Sim. Você acha que melhorou, vem outra merda. É isso. E você acha que vai ter uma possível reeleição em 2022? Ou você acha que até lá as pessoas vão se mancar, até lá ele já derreteu em porcentagens de fidelidade para com os eleitorados? Ou você acha realmente que a galera é louca de eleger novamente o Jair de Brasília? Olha, às vezes eu penso que essas pessoas cegamente fiéis, se aparecer uma coisa muito esdrúxula do tipo assim, Bolsonaro numa orgia com travestis, que é tudo que eles abominam, sabe? A ideia do que eles abominam. Sim, perfeito. Porque assim, cara, o que mais falta? Então assim, porque eu acredito que o problema para eles é só quando é um problema moral. E não que eu diga, tipo, foda-se pra mim o que ele quer fazer entre quatro paredes. Sim. Não tô nem aí. Mas, pra essas pessoas, isso é problema, né? São fiscais da vida alheia. Então, assim, pra eles é um problema que o mito, o Messias, tenha, entre aspas, um desvio moral, né? Porque, assim, o que mais falta? Falta mais nada, gente, cara. Sabe? É triste, né? Se você não acha, se você não viu nenhum problema até aqui, é muito difícil você imaginar o que é problema daqui pra frente. Exatamente. É muito difícil pensar. Mas vamos aí ter um pouco de pensamento positivo, Cecília. Claro que você é uma pessoa que
que não é tão positiva nesse caso, mas eu quero acreditar que a gente não terá esse terror nas próximas ondas aí, né, cara? Que a gente melhora um pouco, porque, cara, o brasileiro tá tendo muito inimigo por dia, cara. A gente já tem que sair pra trabalhar, enfrentar o cotidiano lá fora, quem precisa trabalhar com serviços essenciais, e pandemia e mais um governo que não tá nem aí pra gente. Então, eu sou um pouco pessimista junto com você, mas eu quero acreditar num futuro um pouquinho melhor. Muito melhor eu acho que não vai ter, não. Um pouquinho melhor, eu acho que a gente já fica um pouco satisfeito, né? A gente só quer chegar em casa, abrir um latão de cerveja e relaxar, né, cara? Então, eu acho que a gente merece isso, né? E claro, acompanhando a notícia e tendo notícias um pouco mais agradáveis, né, cara? Tá muito cansativo, cansativo, a gente realmente só queria um latão. Exatamente. Mas tá cada dia mais difícil. Exatamente, cara. Vamos aí ver quais serão os próximos dias a partir dessa postagem do episódio pra gente acompanhar se mudou alguma coisa pra melhor ou pra pior. Vide esse pior com caps lock. Cecília, adorei esse papo, foi muito bom, muito legal saber um pouquinho da sua trajetória, alguns fatos marcantes, conversei um pouco com você sobre esse lance das redes sociais, foi muito bacana de verdade, muito obrigado por aceitar gravar aqui comigo, e fique à vontade para falar onde a gente pode te encontrar, os seus trabalhos na internet, Instagram, Twitter, se você tiver outras coisas relacionadas, podcast do Intercept, fique à vontade, o espaço é seu. Eu que agradeço o convite. Se vocês puderem ou quiserem saber mais, acompanha aí. Tô no Twitter, no @Cecília com 2 L's, e tô ali no Instagram com Oliveira com 2 L's, _Cecília. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ouvintes, gostaram desse mais um Trajetórias? Eu voltei, hein? O último foi o ano passado. Eu prometo fazer mais uns 2 ou 3 esse ano aí. É muito legal saber um pouco da trajetória de vida de pessoas que eu acompanho, né, cara? E compartilhar um pouco, porque é o que eu sempre digo no Trajetórias, né, cara? Para que vivemos se não para compartilhar os nossos momentos? Cecília, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um Trajetórias, reflexões, boas lembranças ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Até lá!